Boa noite a todos. Gostaria de convidar todos que estão assistindo neste momento e aqueles ainda que vão chegar para estar conosco nesse bate-papo, nessa roda de conversa, que com muita alegria nós vamos receber os amigos Jamir dos Santos Filho, de Araguari, Minas Gerais, e também o nosso querido Bragato, de Serra Negra, que gentilmente aceitaram fazer essa atividade conosco. Então, é uma grande alegria dar início ao nosso bate-papo da noite. Agradecendo a presença de todos que já estão aí, daqueles que estão chegando para participar conosco. É muito bom ter todos juntos, né, nessa reflexão e muito grata por esta oportunidade. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece para que os nossos corações já se elevem, já cheguem até perto de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, da espiritualidade. E é com muita alegria que nesta noite pedimos as bênçãos de Deus para a nossa reflexão, que as palavras que vão ser ditas aqui nesta noite possam adentrar a todos os lares, a todos os corações, levando a mensagem de esperança, consolo e paz da nossa querida doutrina espírita, este cabedal de conhecimentos, de ensinamentos que tanto nos ensina e que também, nesta noite, com as palavras que vão ser ditas, que o Evangelho do Cristo também possam chegar a todos os corações. Que sejam momentos de alegria, momentos de compartilhamento, né, de reflexões edificantes, e assim nós vamos recheando estes momentos de paz, de alegria, de amizade, de fraternidade, e que possamos juntos vencer todos os obstáculos que se apresentem à nossa frente e ao nosso caminho. Então, que esta atividade seja muito proveitosa e muito abençoada. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos chamar agora os nossos amigos, né, para estarem conosco. Jamirinho, de Araguari, Bragato, querido amigo de Serra Negra, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Bragato, Janaína, o Toninho que assessora todos nós aí, os nossos companheiros que nos acompanham através da net. Então, meu boa noite, meu muito obrigado pelo convite, e aqui estamos para fazer algumas reflexões, né? Então, espero colaborar. Muito obrigado, viu, Bragato? Saudade de você, viu? Vida, nós também, Jamir. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na nossa roda de conversa. Jamiro, muitas saudades. Você estava para vir aqui, aí chegou primeiro o nosso amigo coronavírus, e aí o Jamiro tivemos que cancelar, né, Jamiro? É verdade. Mas se prepara aí, porque logo, logo você vai estar aqui, Janaína também, para que nós possamos nos abraçar Deus quiser. e formos toda a nossa Seja conversa. breve, né? Um abraço para vocês Com todos. certeza, né? É. Fazemos todos votos que essa situação passe logo e nós possamos retomar as atividades presenciais das casas espíritas. Então, nessa noite, o tema proposto foi o retorno, né, das atividades presenciais às casas espíritas e o reflexo que tudo isso tem tido na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso emocional. Então, nós vamos refletir juntos para que possamos tirar algumas boas ideias sobre essa situação e que todos nós sejamos ajudados com esse bate-papo de hoje. A proposta da doutrina espírita sempre foi levar consolo, esperança e entendimento. E que nessa noite não seja diferente, que essa mensagem aqui de muita alegria possa chegar até as casas e levando, né, essa mensagem de luz mesmo, para que a gente consiga sair melhor disso tudo. Então vamos começar nosso bate-papo? Tem uma questão interessante aqui para a gente dar o pontapé inicial. Com essa situação de quarentena,
As casas espíritas tiveram, por força de determinações legais, as suas atividades presenciais suspensas, onde não se pode ter aglomerações, reuniões públicas. Então, dentro disso tudo, lanço a pergunta aqui, qual seria o reflexo no movimento espírita? Vamos começar com o Jamirinho? Muito bem. O reflexo para o movimento espírita é exatamente aquele que mais conta. É a confraternização, é o abraço, é o carinho, é a presença dos companheiros que a gente pode usufruir na casa espírita, porque, como disse o Cristo, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é exatamente estando um com os outros é que nós vamos trocar energias, aprendizado, o carinho que todos nós precisamos tanto, porque quem não sente falta de um carinho, de um abraço, de uma amizade, quem não sente falta desse conforto que a amizade nos proporciona. Então, a ausência das casas espíritas reflete em todos nós, sabe? Porque é a casa que é vamos dizer assim, a concretização da minha fé. A casa simboliza aquilo que eu sinto. Não é? Eu sou espírita. Muito bem, eu sou espírita. E qual é o maior símbolo da minha fé? É a casa espírita. Não é? Então, tudo isso está refletindo muito no movimento espírita, porque fica faltando alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu vou dizer até mais, não é que falta alguma coisa. Parece que falta quase tudo. Né? A casa é tudo isso que eu disse. Sem a casa, a gente se sente perdido. Né? Então, eu penso que o movimento espírita está sentindo muito, muito, muito essa ausência das casas espíritas. Com certeza. Vamos ouvir o Bragato agora. Exatamente. O reflexo maior que nos trouxe foi esse distanciamento que nós estamos passando dos companheiros, aquele momento de compartilharmos, não é? A casa espírita, compartilharmos o nosso aconchego, todo aquele movimento que nós tínhamos, né? Porque, para mim, a casa espírita é o complemento da minha casa. Então, ou estou em casa com a minha família, ou estou no centro espírita, com a família espírita. Então, essa falta me fez muito, para mim, principalmente, me fez muito mal esse distanciamento. Esse contato que nós tínhamos semanalmente com as pessoas, né? Nós desenvolvemos trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também, não é verdade? Nós que estamos acostumados a sairmos, não é? Tínhamos semanas que nós saímos de domingo a domingo, abraçando os companheiros, compartilhando com eles as suas dores, os seus sofrimentos, não é? Levando esperança, que é isso que a doutrina nos pede. Jesus nos pede isto, levando o conforto com o abraço, com o olhar. Então, isso tudo nos faz falta. Então, esse reflexo, muitas vezes, nos traz um pequeno desequilíbrio, porque somos seres humanos. Então, esta falta de convivência, principalmente nós que gostamos muito da convivência, né? Se nós não gostássemos de conviver, nós não estaríamos na casa espírita. Então, esse reflexo para o movimento espírita é muito, muito grande. Mas temos certeza absoluta, como sabemos, tudo passa, isso também vai passar. Então, esse é o meu ponto de vista aí nesta pergunta.
Certamente, né? São pontos de vista muito semelhantes e com certeza o meu não é diferente. O nome é Centro Espírita, mas nós falamos Casa Espírita, nós falamos a nossa casa, né? Tendo como exemplo também o nome do centro que o Jamiro participa, Nosso Lar. Olha só, a gente fala casa, a gente fala lar. O Bragato colocou que é a segunda casa ou uma extensão da casa dele. Na Casa Espírita, nós vamos, nós confraternizamos, nós encontramos amigos, nós recarregamos as baterias e, como o Jamirinho disse, é a concretização da nossa fé, ou seja, é ali aquele local onde nós vamos já destinados, né, a expressar a nossa fé, o nosso sentimento religioso, também a buscar conhecimento, estudando esta doutrina fantástica, que é a doutrina codificada por Kardec, através dos estudos, né? Nós buscamos também o auxílio quando nós necessitamos de alguma coisa, seja material, seja espiritual. Então, a Casa Espírita é esse local onde a gente vai, onde a gente recarrega mesmo as baterias, todos ali unidos no mesmo propósito, coisas que a gente sozinho não consegue, ali nós estamos juntos, né, para isso. Então, é o local mesmo que a gente chama de casa e que a gente está sentindo muita falta, porque essa união, essa confraternização, esse encontro com os nossos amigos, a gente sente falta sim, com toda certeza. Então, eu endosso as palavras do Jamirinho e as palavras do Bragato nesse sentido. Eu gostaria, se possível, colocasse aí na tela um comentário do nosso querido amigo André Luiz Rosa, lá de Valinhos, né, que fala algo muito importante também. Olha o André aí, querido. E ele tem uma perguntinha. Vocês acreditam que após essa pausa por conta da pandemia, os espíritas que deixam de ir à casa por motivos diversos procurarão ser mais assíduos dentro do que a gente está colocando, né? Vamos lá, dessa vez eu vou pedir ao Bragato que fale. Olha, depende muito de cada um, não é verdade? De como está interpretando tudo isso, mas eu tenho certeza absoluta que esta parada, esse momento, não é? Esse desafio que nós vivenciamos, vai fazer com que nós possamos repensar as nossas posições e, com certeza, nós vamos ser um pouquinho mais atenciosos com a casa espírita. Nós vamos observar o quanto este momento de, muitas vezes, 1 hora que nós passamos juntos por semana, lá na casa espírita, nos faz bem. Então, tudo tem que acontecer para que a gente possa perceber o quanto nós, muitas vezes, perdemos de tempo, poderíamos termos aproveitado mais. Mas eu acredito que vai haver uma mudança muito grande no comportamento de todos nós. Acredito sim. Jamirinho? O Bragato colocou muito bem, porque geralmente, não só com relação à casa espírita, geralmente nós, imperfeitos que somos, infelizmente, muitas vezes valorizamos aquilo que quando a gente perde. A gente vê o quanto é bom ter saúde quando a doença chega, vê o quanto o dinheiro é importante quando ele falta, vê os amores diversos que nós temos, amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de irmão, enfim, todos os nossos amores, quando qualquer deles se ausenta, nós vamos ver o quanto eles nos faz falta. Então, infelizmente, quando alguém perde um amor, aí que talvez ele pense, poxa, agora, como que faz? É o amor. Aí, ó. É o amor. Ele despedir, ó. Então, na casa espírita, do mesmo modo,
Quando o Bragato colocou que aí que a gente vai dar valor, ele está certo. Porque para mim, por exemplo, né, eu estou sentindo uma falta muito grande. Porque não só Bragato, Janaína, todos que nos assistem, a casa propicia aquele momento também com a ligação espiritual. O nosso corre-corre da vida, muitas vezes, a gente vai atropelando, não consegue sintonizar com a espiritualidade. Então, na casa espírita, há essa disposição. Às vezes, na reunião mediúnica, quando eu frequentava mais, devido às minhas viagens, eu acabei me afastando. A gente sempre fechou o portão 15 minutos, 20 minutos antes, e eu falava para todos, fiquem atentos, silencie. Você, médium, preste atenção, o seu protetor está aí, veja o que está acontecendo em volta. Então, tudo isso propicia na casa espírita. É claro que o livro que está aqui atrás, vocês estão vendo, me traz o ensinamento, claro, sim, mas na casa espírita há aquela opinião contrária, há aquele outro ponto de vista que soma. Então, tudo isso, eu, particularmente, eu estou sentindo muita falta. Muita falta. E o Bragato colocou muito bem, a partir de certo momento na vida, que a gente assume um compromisso, a casa espírita passa a ser o segundo lar. Não tem como separar isso. Sabe, falar, olha, eu sou palestrante e não tenho ligação nenhuma com nenhuma casa. Falta a base. Falta a base. Vai faltar o quê? A prática. Porque a palestra, eu estou falando. Mas eu estou fazendo. Né? Então, eu acho, o André Luiz Rosa colocou bem, eu acho que muita gente que não dava valor passará a dar. Com toda certeza, né, Jamiro? Eu acho a coisa mais linda quando a gente fala que a casa espírita ela é a nossa segunda casa ou uma extensão da nossa casa por tudo que vocês colocaram. E o Jamiro colocou uma questão muito importante, né? É a questão da sintonia com a casa, com a espiritualidade. Não é pelo fato de nós não estarmos indo à casa espírita fazer as nossas atividades presenciais lá, que a sintonia cessou. A espiritualidade não para, o céu não fecha, o céu não cessa suas atividades, não suspende. E qual é o canal de comunicação nosso com os espíritos? É o pensamento. E é o pensamento que vai estabelecer essa sintonia. Por isso, é tão importante nós sermos senhores dos nossos pensamentos, nós estarmos atentos para o nosso pensamento. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, né? A condução dos nossos pensamentos diante dessa situação que nós estamos vivendo. Então, essa questão da sintonia com a casa é muito importante. Nós esquecemos de sintonizar com a casa, né? Nós esquecemos, muitas vezes, nós esquecemos dos protetores da casa, que estão ali para nos ajudar também, porque de repente vem uma ideia equivocada de que nós estamos ali trabalhando na casa espírita para auxiliar os outros. Não, nós também precisamos de muito auxílio e precisamos desse auxílio. Então, é importante essa sintonia. E a pergunta do André, quando ele coloca, né, será que por motivos diversos as pessoas ou procurarão ser mais assíduas ou deixarão de ir às casas? Isso daí é a responsabilidade de cada um com a atividade que assumiu, com aquilo que se propôs a fazer, a colocar em prática o seu ensinamento, o seu trabalho, aquilo que estuda. Então, é muito importante, sim, a sintonia e a ligação com a casa espírita, e não é porque nós não estamos indo presencialmente que essa sintonia ela não vai existir, que ela vai se afrouxar de forma alguma.
Nós aprendemos que isso se estabelece com o pensamento, com a nossa conexão mental, com os queridos trabalhadores da nossa casa. Então, isso realmente é muito importante. E dentro desse contexto que nós estamos falando, será que é importante a presença nossa na casa espírita? Será que é possível ser espírita e não participar da casa? Nós já respondemos um pouco, mas eu gostaria dessa pergunta específica, né? Por favor, Jamirinho. Se é possível ser espírita sem ir na casa espírita? É, claro que é. É. Desde que eu não encontre uma casa que venha ao encontro dos meus anseios. Numa cidade pequena, só tem uma casa e ela não corresponde aos meus anseios. Ou então eu estou morando numa cidade que não tem casa espírita. Ou então eu vou para um país que não tem casa espírita. Então, é normal. Mas aqui na minha cidade, por exemplo, tem 14 casas espíritas. Não é possível que eu não ache uma. Não é possível. Porque, veja bem, quando os apóstolos entenderam o que Jesus quis deixar no mundo, eles quis deixar o amar-vos uns aos outros, né? A fé em Deus, o amar-vos uns aos outros, mas aí, o que eu tenho que fazer do meu amor? Mostrar. Eu tenho que externar o meu amor. Eu tenho que externar a minha fé. Então, por exemplo, eu respeito muito o Bragato, tenho um respeito muito grande por ele. Eu tenho, diante dele, que demonstrar meu respeito. Eu tenho um carinho muito grande pelo Bragato. Eu tenho que demonstrar. Ah, é só pelo Bragato, né, Jamiro? Eu tenho um carinho muito especial pela Janaína. Eu tenho que mostrar. Então, a minha fé. Então, o que os apóstolos fizeram? Abriram a casa do caminho. Porque a nossa fé tem que ser concreta. Ela não pode ser abstrata. Olha, eu vou rezar para a paz do mundo. Eu vou rezar para a fome do mundo passar. Eu vou sintonizar para que todos encontrem a paz e a harmonia no mundo. Mas você não vai fazer nada? Não, eu estarei concentrado, orando pelo mundo. Espera aí. Não dá certo. Então, é por isso que a casa simboliza e concretiza aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou. Há várias formas de materializar a minha fé. Não é só uma sopa, não é só um brechó, não. Há uma infinidade de formas. Mas eu tenho que me ligar, porque há uma coisa, Janaína, você falou aí do compromisso. Veja bem, se eu sou um frequentador de uma casa, os espíritos não contarão comigo para uma assistência espiritual durante a noite, numa reunião mediúnica, num socorro, não. Por isso que o Cristo falou, regozijai-vos se o seu nome está escrito no céu. A partir do momento em que eu assumo um compromisso com a casa, os espíritos vêm me buscar. Eu estou aqui dormindo, os espíritos vêm cá, falam, Jamir, vem cá, meu filho, seu nome está lá. Você se dispôs a ajudar. E lá em André Luiz, eu não sei qual livro, lembra que o marido estava passando mal? E a esposa estava do lado? E falou, vamos pegar o ectoplasma da esposa? Não. É ele. Vamos buscar um médium. Foram buscar um médium longe, que estava dormindo, desdobrou ele, trouxe ele para dar o passe no doente. Por quê? Porque o médium tinha o compromisso com a casa. Então, a base da nossa fé é a casa.
O congresso é muito bom, é ótimo, é lindo, mas é a casa que é a minha base. Então, eu posso Muito ser bom. espírita? Posso, desde que não haja essa possibilidade, né, de manifestar a minha fé. Bragato. Gato. É muito importante essa colocação para a gente poder entender bem, né? É como o Jamiro colocou, nós podemos ser espíritas sem frequentar a casa, mas nós precisamos fazer aqui uma classificação muito importante. Na casa espírita, nós temos o visitante, que é aquele irmão que vai visitar a casa de vez em quando, chega lá, né, entra, visita e vai embora. Nós temos o frequentador, que é aquele irmão que está lá toda segunda-feira, recebe o passe, ouve as palestras e vai embora. Nós temos o trabalhador, que é aquele irmão que está ligado a um grupo de trabalho na casa espírita, mas também vai quando dá. Se o gato ficou doente, já não dá para ir, né? Aniversário do filho, também não dá para ir. Aniversário da sogra, então nem se fale, não é verdade? Vai para o aniversário. Então, esse é o trabalhador, está lá. Olha, precisávamos fazer isso hoje, tal, mas hoje para mim não dá. Enfim, esses são os trabalhadores. E nós temos o servidor, que é aquele que está sempre pronto a desenvolver a tarefa. Então, este conjunto de situações faz com que a gente tenha que estar na casa. Cada um com o seu compromisso. Então, como o Jamiro nos disse, o trabalhador, a espiritualidade conta com aqueles irmãos que são mais assíduos, que são mais compromissados, porque nós muitas vezes confundimos um pouco as coisas, né? Nós confundimos que o compromisso que eu tenho na casa espírita é com o presidente da casa, é com o coordenador do grupo. Não, o compromisso é com Jesus. Então eu tenho que estar lá, porque a equipe espiritual que atua na casa espírita, ele conta com a nossa presença, ele conta com a nossa colaboração. É a mesma coisa se nós vamos fazer uma palestra, uma exposição, e nós não estudarmos o tema. A espiritualidade vai nos amparar, mas eu preciso estudar para que a espiritualidade me ampare o suficiente para que eu possa desenvolver bem a tarefa. Então, a espiritualidade conta com a nossa presença. Como o Jamiro nos disse, nós ficamos lá no centro espírita 1 hora, não é? Mas o trabalho continua. À noite, nós muitas vezes somos solicitados para trabalhos. Então, nós precisamos, sim, a presença nossa na casa espírita, vivenciando aqueles momentos, vivenciando os companheiros, vivenciando a dor do próximo, vivenciando o sofrimento do próximo, para que isso possa servir de lição e de aprendizado para nós. Então, não temos como ser espíritas e não frequentarmos o centro. Assim como não tem como ser católico e não ir à igreja. Ou ser evangélico e não ir ao templo. Então, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Agora, a próxima pergunta, a Janaína responde. Começa por ela. Não é verdade? Espera aí que eu Janaína? vou falar um pouquinho do que vocês estão falando também. Então, é isso aí que a gente compreende. Muito bom. Se a gente se alongar, Janaína, você corta a gente, tá? A importância da casa espírita na nossa vida. Qual a importância da casa espírita na nossa vida, né? Vamos nos perguntar, porque pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, também nas palavras de vocês, todos estão sentindo falta da presença na casa espírita.
algo que era tão imperceptível, vamos dizer assim, que a gente, por qualquer motivo, falava, não vou hoje, ou estou cansado, ou tenho algum outro compromisso que eu dou mais relevância. Pelos inúmeros motivos, nós faltamos, né? É claro que tem aquelas situações que realmente são inadiáveis e nós precisamos realmente nos ausentar. Só que, em muitas ocasiões, são motivos não tão relevantes assim, mas que a gente acaba faltando. Só que agora nós queremos ir e não temos condições. É preciso respeitar as determinações das autoridades. Mas o que a casa espírita representa para cada um de nós? Qual a importância que nós estamos dando à casa espírita, a essa convivência? Porque ali nós vamos à casa espírita e todas aquelas pessoas com o pensamento no bem, com o objetivo no auxílio, com o objetivo de estar em oração, de estudo, da busca do conhecimento, tudo isso é integração. Integração de nós aqui no mundo encarnado, uns com os outros, e integração também com os amigos espirituais que lá estão. Exemplo, num grupo de estudo, por exemplo, ali nós estamos debatendo um assunto, de repente surge uma pergunta. Existe a equipe encarnada que está estudando e também a equipe desencarnada. Os dirigentes do estudo, aqueles que vão fazer as orientações, colocando intuições para perguntas, para algum comentário. Isso é troca de experiência, troca de ponto de vista. Eu acredito que todo mundo que está aí assistindo, nós também participando, cada vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos uma visão diferente. Por quê? Porque nós estamos num grupo, nós estamos debatendo, nós estamos colocando pontos de vista, ideias, e isso vai enriquecendo a nossa atividade na Casa Espírita, é integração. E aí, para dar mais base ainda ao que nós estamos falando, eu gostaria de ir lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, ele vai falar da lei da sociedade. E na questão 766, Kardec pergunta, né, se é importante o homem viver em sociedade e se a vida social está na natureza. E a resposta dos Espíritos é clara, contundente, diz que certamente sim, a lei da sociedade, a vida social, ela está na natureza. Porque Deus fez o homem para viver em sociedade. E por que para viver em sociedade? Ora, para aprender uns com os outros, integrar-se. A questão 768 fala isso, né? Que o homem, ele deve progredir, mas sozinho isso não é possível. O isolamento, ele é contrário à lei da natureza. Como que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades dentro do isolamento? E nós precisamos lembrar que não é possível estarmos isolados, pode até ser uns com os outros no campo material, mas no campo espiritual não. Embora nós estejamos sozinhos aqui, por exemplo, na matéria, existem espíritos que estão conosco. São os nossos amigos espirituais, as companhias espirituais que se ligam a nós pelo pensamento. Então, a lei da sociedade, ela está aí para isso, para aprendermos uns com os outros e ajudarmos uns aos outros. Isso é muito importante. Então, tirando todas essas lições que Kardec nos traz, a gente leva para esse questionamento se é importante a presença na casa espírita ou não. E aí, para a gente avançar um pouquinho mais no nosso bate-papo, as casas espíritas voltando, como que fica? Melhor ou pior? O que vocês acham? O que você acha, Bragato? Começa você, ué. Olha, eu acho que vai ser melhor. Porque eu aprendi com um amigo lá de Araguari, Minas Gerais, a ser otimista, né? Alguém que fala que é bem otimista. Eu acho que vai ser melhor sim, por todos esses fatores que nós colocamos, né? Esse nos dar conta da importância da casa espírita, essa falta que nós estamos sentindo, eu acho que o retorno vai ser com muita alegria. Espero que nós não nos deixemos levar pelo comodismo, pelo desânimo, a gente vai falar isso adiante,
A hora que nós finalizarmos essa questão, nós vamos passar para essa reflexão. Então, eu acho que vai ser melhor, sim, porque está todo mundo ansioso para voltar, está todo mundo declarando aqui que eu estou vendo o seu amor pela Casa Espírita, a importância que tem, né? Então, eu acredito, sim, que vai ser melhor, que vai ser bom, que essa volta vai fazer um grande bem a todos. Eu estou vendo aqui, antes de passar a palavra para os amigos, o Rogério Magon, ele está nos dando boa noite também, Rogério, e ele coloca: como vocês estão vendo o novo papel da tecnologia no futuro das casas espíritas, né? O que podemos aprender com essa experiência? Rogério, eu só vou passar a palavra deles para falar um pouquinho se as casas espíritas voltam melhor ou pior, e aí a gente volta na sua pergunta, porque nós vamos falar um pouquinho das lives. Então, para responder, né, se as casas espíritas voltam melhor ou pior, queria ouvir o Bragato e o Jamirinho, depois a gente vai na pergunta do Rogério. Eu acho que, como já falamos aí, a lição vai ser tirada, nós voltaremos melhores, sim, sem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar essa saudade que tá no nosso coração, essa ausência tremenda, e nós vamos voltar melhor. As casas serão melhores, sem dúvida. Muito melhor, muito melhor. Esse distanciamento que nós tivemos aí foi muito importante para repensarmos as nossas posições, né? Mudarmos os nossos pontos de vista, e também para a gente entender que é tão bom servir, é tão bom fazer o bem, né? É tão bom a gente estar servindo. Então, com certeza, as casas espíritas vão ser muito melhores, mais reforçadas, o pessoal vai voltar com bastante vontade de trabalhar, né? Vontade de desenvolver as tarefas. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Queria dar uma pausinha aqui para dar uma boa noite. Eu estou vendo que tem pessoal de Nova Odessa, pessoal de Araguari, lá do Centro Espírita Nosso Lar, pessoal de Serra Negra aí, estou vendo amigos de Pedreira, então boa noite a todos. Não vou falar nomes porque eu posso esquecer alguém, então boa noite geral para todos que estão aí acompanhando conosco. Agora sim, nós vamos lá na pergunta do Rogério, né, que ele fala da tecnologia, como que a gente vê o papel da tecnologia no futuro das casas espíritas. Também estou vendo o pessoal de Varginha aqui, Minas Gerais, muito bom. Dentro dessa tecnologia, né, como que fica? Será que a gente vai continuar fazendo essas lives? Será que é bom? Vai prejudicar alguma coisa nas atividades presenciais? O que vocês acham com relação à tecnologia e a continuação ou não de fazer lives? Jamirinho? Bom, de minha parte, eu acho que poderá continuar uma live ou outra? Pode. Mas isso não, por exemplo, estou dizendo por mim. Estou dizendo o meu ideal não é esse. Eu poderei fazer uma live ou outra, um bate-papo, com um grupo distante. Posso. Mas não há razão nenhuma eu fazer uma live, uma palestra aqui para Serra Negra, sendo que eu vou lá, sabe? Então, eu, particularmente, penso que alguns bate-papos por aí vai existir, mas as palestras já estão aos milhares no YouTube. Milhares. E eu dou valor ao YouTube, sim, para aquelas pessoas impossibilitadas de ir à casa espírita. Agora, eu jamais chegaria aqui, por exemplo, se eu fosse um frequentador aqui da minha casa, aqui do nosso lar, chegar aqui na quinta-feira, eu ficar aqui diante do computador e assistir a palestra que está acontecendo aqui a 5 quarteirões. Isso não faz sentido. Então, eu penso que pode existir? Pode, mas corriqueiramente não acho que vai ser assim, não. É a minha opinião. Bragato. É uma ferramenta a mais que nós temos, mas nada, nenhuma tecnologia do mundo vai substituir a presença física. Vai substituir aquele abraço,
vai substituir aquele frio que o Jamiro sente aqui em Serra Negra, Nossa, que preciso comprar uma blusa para ele, senão ele passa muito frio, ele vem com aquele terninho dele, e tá frio, né? Isso nunca vai ser substituído nossa. pela live, né, Jamiro? Aquele É, bate-papo, aquele chazinho depois das palestras, aquele abraço na Janaína depois da palestra, lá no nosso refeitório, não isso é não tem verdade? igual. Isso não tem como, não tem como. É uma ferramenta importante, uma ferramenta a mais para desenvolvermos o trabalho, mas nada substitui a presença física. Olhar no olho, sentir a presença, sentir as vibrações, abraçar o cidadão, né? Abraçar o irmão. Isso nunca, 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 nunca. E também não tem distâncias para a gente ir. Pensamos em Jesus com seus discípulos, caminhava quilômetros, distâncias para pregar o evangelho, para abraçar as pessoas, para estar com as pessoas. Agora nós temos carro, tem hotel do Paulino aqui, né, Jamiro? Tem almoço, tem a janta, tem o cafezinho, tem o chá Ah, depois, né? Não podemos, não, jamais, jamais, jamais. Com Isso certeza. não vai ser substituído nunca. Dentro do assunto, eu queria ler um comentário aqui da Estela da Lari, que ela fala que se não fossem as lives, né, ela não poderia assistir. E ela tá certa também, tem a sua importância, tem a sua relevância, né? Muitas casas transmitem as palestras, e isso é muito importante, sim. Obrigada, Estela, pelo seu comentário, né? Foi muito bom. Eu falei de algumas cidades aqui, queria acrescentar Ouro Fino, que eu vi ali também, Ouro Fino, Minas Gerais. Boa noite para todos aí. A tecnologia, realmente muito importante, nos ensinou muito, e diante da decretação da quarentena, né, nós fomos imbuídos a mudar o nosso comportamento com as casas espíritas, com as atividades suspensas. Nós tivemos que mudar o nosso comportamento, nos adaptar e encontrar uma forma de continuar levando a mensagem espírita. E a live, ela foi fundamental, preponderante nisso, maravilhosa essa tecnologia que nos proporcionou levar essa mensagem, mas que a gente se lembre de voltar presencialmente às casas quando essa situação passar pela magia desse aconchego, dessa integração, desse abraço, desse olho no olho, desse contato, que é muito importante, sim. Mas o papel da tecnologia é fundamental, né? Proporcionou nesse período. E aí eu sim, por gostaria de exemplo, lançar um questionamento. Jamiro, pode falar. só para completar, por exemplo, as lives, o Bragato vai fazer um aniversário da casa. Então, ele, por exemplo, ele coloca aí, sabe, 4, 5 palestrantes de longe, e põe lá no público, sabe? Isso sim, aí eu, por exemplo, se o Bragato me convidar, Jamirinho, faz aí, faço. Agora, o meu ideal é fazer palestras, é viajar e presente, presente. Então, vocês aí, Janaína, Jamiro, nós estamos fazendo aniversário e tal, vamos fazer aí um bate-papo, vamos focar no aniversário da casa, vamos, ótimo. Mas isso é pontual, né? O importante é... Janaína colocou muito bem a É, questão, né? Para este momento, ela está sendo importante, mesmo porque Fundamental. foi um grande aprendizado para isso. mim, particularmente, né? Foi um grande aprendizado, está sendo um grande aprendizado, mas que isso não se torne regra geral, né? Que isso se torne uma Sim. coisa vamos lá, Bragato, não, vou fazer através da live, que é melhor, assim fica aqui em casa, né? Não, Isso não. não venha nos atrapalhar esta coisa tão maravilhosa que é estarmos presentes, né? E esta nossa irmã Estela, Agora, Desculpa eu te interferir. Pode falar, Janaína. A próxima pergunta aí, né? não, o Bragato estava falando. esta nossa irmã Estela, da Lari, se eu não me engano, ela mora em Nova York. Não sei se ela está no Brasil atualmente, Ah, que mas bom. ela mora em Nova York, é uma conhecida nossa, uma amiga nossa. Um grande abraço a ela. Dentro desse
desse contexto, cada um de nós lidamos com essas mudanças da mesma forma? Ou será que cada um tem um modo de reagir a essas mudanças todas? Bragato. Com certeza, né, Janaína? Cada um de nós tem uma maneira de reagir, cada um de nós reage de uma forma diante de um desafio, não é? Geralmente, no primeiro momento, nós nos perturbamos muito, não é verdade? No segundo momento, vem a razão. E no terceiro momento, vem a ação, não é verdade? Mas cada um age de uma maneira diferente. E cabe a cada um compreender o outro, porque muitas vezes o que para mim não é nada, para o outro é bastante. Então eu não posso criticá-lo, eu não posso julgá-lo. Ah, mas você, não. A gente tem que, o cristão espírita, nós temos que ter esse discernimento de compreendermos as pessoas, compreendermos o momento de cada um. E não querer que as pessoas ajam como nós gostaríamos. Tem que ser como cada um vai agir. E nós, dentro do que pudermos, ampará-la, auxiliá-la a vencer este momento que ela está passando, né? Então, cada um vai agir de uma maneira, com certeza. Jamirinho? Você fala, a pergunta é com referência ao Covid ou à ausência da casa? A pergunta, como nós vamos reagir? Os dois aspectos. Como uma coisa está ligada à outra, né? Então, eu gostaria dos dois aspectos. Sim, a lição é individual, né? A lição é individual. O Covid, o corona, ele veio balançar todo mundo. Quem estava vivendo nos excessos de poder, acha que eu posso tudo, ele está refletindo. Quem vive nos excessos do dinheiro, achar que o dinheiro compra tudo, ele está vendo que não compra. Os excessos da vaidade, sabe? Achar que a saúde nunca vai acabar. Olha, cuidado. Cuidado que um bichinho que você não está vendo leva você para o mundo espiritual. Então, há um freio. Opa! Agora, é de cada um. Amanhã pode tudo voltar ao normal, vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Agora, a lição que eu tirei é de cada um. Quanto à volta às casas, aí também o Bragato está certo. Como exigir uma pessoa que está com medo de frequentar um ambiente público? Ele está com medo. Mas você pode vir na casa. Não, mas eu estou com medo. Ah, para com isso, venha. Não, o Bragato está certo, nós não podemos exigir. Então, cada um que respeite o limite, o sentimento, o conceito e que façamos a nossa parte, né? Então, cada um vai reagir de forma diferente mesmo. Frente às mudanças em geral, cada um reage de uma forma, né, de acordo, inclusive, com o seu entendimento, com a sua condição evolutiva, com a sua compreensão das coisas. Essas mudanças, quando elas chegam de forma brusca e mudanças drásticas, né, que exigem mudança mesmo de comportamentos nossos, não coisas tão simples, mas coisas acentuadas de repente nós termos que nos isolar, de entrar numa quarentena, de baixar as portas de um comércio, de cessar as atividades, né, que a gente está ali todo dia, quando uma rotina se quebra. Isso, para algumas pessoas, é mais fácil lidar, é mais fácil contornar, mas para outras é uma tragédia grega, vamos dizer assim, ou seja, tira o chão da pessoa. Porque existem pessoas resistentes à mudança, existem pessoas que acabam entrando em pânico quando elas precisam sair da sua zona de conforto, da sua rotina. Isso nos dois aspectos que nós colocamos, tanto com relação à ausência na casa espírita, como com relação à vinda do Covid aí, do coronavírus, né? Nós temos que mudar nosso comportamento, desde lavar as mãos com mais frequência, usar as máscaras,
até nós quebrarmos a nossa rotina de trabalho, porque houve atividades comerciais que cessaram totalmente. Então, uma rotina do dia a dia, de anos, o ganha-pão, de repente, ele é suspenso. Ele fugiu às nossas mãos. As coisas fugiram do nosso controle porque nós temos que nos adequar às determinações legais das autoridades. Então, cada um reagiu de uma forma diferente. Há aqueles que tiveram grande dificuldade por resistência às mudanças, há aqueles que tiveram mais facilidade, no entanto, o medo está fazendo com que essas pessoas tenham dificuldade de tomar atitudes, e há aqueles que contornam, que têm mais flexibilidade diante dessas mudanças e estão encontrando alternativas. Então, cada um reage de uma forma. E para aquelas pessoas, né, que estão realmente com medo, abaladas emocionalmente, que estão em dor, que estão em sofrimento, que estão angustiadas, o que nós poderíamos falar para essas pessoas? Eu peço ao Bragato aí que comece. Nós temos sempre observando com muita atenção o sofrimento, a dor do outro, não é? Sempre nos colocando no lugar do outro. Mas o que a gente pode recomendar é a busca de Jesus, é a certeza em Jesus, é a busca nos seus ensinamentos, não é? Só que muitas vezes a nossa situação está tão dificultosa que nós não vamos ter condições para isso. Então é necessário que a gente, como cristão espírita, possamos ampará-las, que elas possam nos procurar através, se não dá para ir presencialmente, através do telefone, através do Facebook, já voltando agora novamente à tecnologia, não é? Para que a gente possa conversar, para que a gente possa procurar entendê-la e, dentro do possível, a gente possa amparar essas pessoas e trabalharmos a certeza absoluta em Deus, a certeza absoluta em Jesus, a certeza no plano espiritual, a certeza de que tudo passa, e isso também vai passar, não é? Mas a gente falar é muito fácil, mas o duro é quando eu estou vivenciando este momento. A gente se fecha, parece que nós estamos fechados dentro de uma garrafa, com a boca tampada, né? Então, muita prece, muita oração por esses nossos irmãos, porque nós não imaginamos a força de uma prece, a força de uma oração, né? A gente fala muito em prece, mas se nós soubéssemos a movimentação que a prece proporciona, a movimentação de fluidos, a movimentação de espíritos que a prece proporciona, nós prestaríamos um pouco mais de atenção e nos valeríamos muito mais desta ferramenta que nós temos, que é a prece. Então, para esses irmãos, que tenham calma, que tenham paciência, mas que lutem, que tenham vontade para vencer este momento. Se não conseguirem sozinhos, procure ajuda. Procure se ajudar. Procure alguém que possa lhe ajudar. Alguém que possa lhe orientar. Né? Para que elas possam rapidamente também passarem por esse desafio e, com certeza, as coisas começarem a normalizar. Muito bom. Jamirinho, por favor. Olha, sem dúvida nenhuma, as nossas emoções influenciam na nossa vida, no nosso sentimento. Nós temos visto claramente a depressão, o pânico ampliar no mundo. Agora, é diferente eu falar para uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente com medo, e é diferente alguém
que está desesperadamente com fome, porque perdeu o emprego e está procurando um emprego. Ou então alguém que está fechando uma empresa. É muito difícil a situação. Para uma pessoa que está simplesmente com medo, torna-se mais fácil. Olha, é triste ver a pessoa chorando porque não tem dinheiro para comprar o pão da manhã. E sair para procurar emprego? Onde? Então, eu volto aqui, eu já falei isso em outras oportunidades, o padre Fábio de Mello, quando ele disse que nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco, não. Tem gente que já está desesperado porque não tem o que comer. Então, como que fica essa situação, sabe? O Bragato colocou e é realmente Jesus. Porque aonde buscar? Para essas pessoas que já se despediram de alguém que foi, e esse corona, ele não dá tempo nem da pessoa despedir, e nem deixa a pessoa despedir do ente querido. Então, é uma situação, sabe? A pessoa começa a passar mal num dia, daí uma semana ela já foi. É algo, sabe, desesperador. Então, assim, em qualquer situação, a recomendação é o Cristo. Porque ele é o equilíbrio. Porque, tá certo, o que está passando fome, para que ele não se mate. Para que ele não mate. Para que ele não entre num pânico que vai dificultar e vai trazer pior coisas ainda. Para nós, que ainda temos os recursos, que a gente não entre num desânimo, numa melancolia, que vai causar outros problemas. Então, é sempre Jesus, em qualquer situação. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Tendes bom ânimo. Jesus estava despedindo os apóstolos quando ele pediu isso. Tendes bom ânimo, gente. Por quê? Porque se você desanimar, a coisa fica pior. Quando a gente tem ânimo, aí, esse que perdeu o emprego, ele tem bom ânimo e vai sair em preces, como o Bragato colocou. A prece é fundamental também. Sabe? Então, cada situação é o Cristo, Para que a gente encontre um ponto de equilíbrio para buscar mudar o passo, alcançar o amanhã. Né? Vou deixar a Janaína falar um pouquinho sobre isso. Ah, Jamiro, agora você emocionou todos nós. Ai, que coisa linda quando se fala de Jesus. Dificuldades sempre tereis, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Se estivermos numa situação de sofrimento, de dor, de angústia, busquemos Jesus, o nosso amigo, o nosso maior amigo, aquele que está no leme desse barco. Muitas vezes nós, em meio à tempestade, temos medo, temos receio daquilo que vai acontecer, medo do desconhecido, porque essa situação ela é desconhecida para todos nós, mas é Jesus que está no controle, é Jesus que está no leme, né? É Jesus que cuida de cada um de nós. E agora nós vamos caminhando para a finalização da nossa atividade, e eu vou lançar uma última pergunta aqui, até pegando carona no que a Heloísa Borges, aí de Araguari, do nosso lar, minha amiga querida Heloísa, colocou. Se após, né, tudo isso, com essas mudanças, com o retorno, como que a gente deve ver o outro,
as prioridades que a gente vai delinear na nossa vida, e aí o que fica de aprendizado, o que fica de lição daqui para frente e o que nós podemos oferecer. Essa é a última pergunta, né? Vou pedir para o Bragato começar, depois eu vou falar um pouquinho, rapidinho, e aí depois a palavra final vai ser com o Jamiro, que ele vai proferir a prece, inclusive, e fazer a finalização da nossa atividade. Então, Bragato, por favor, o que fica de aprendizado daqui para frente? Olha, o que fica de aprendizado, como o Jamiro já colocou lá atrás, depende de cada um de nós, né? Cada um vai ter que se autoanalisar para poder perguntar a si mesmo o que é que eu aprendi, o que é que eu tirei de lição, o que é que Deus, nosso Pai, esse ser supremo, causa primeira de todas as coisas, o que é que ele veio nos ensinar? O que é esse amigo vírus que aí está? O que esse amigo veio nos ensinar? Né? E o que eu particularmente, cada um de nós particularmente, tiramos de lição? Né? E que nós possamos aproveitar este momento para pormos em ação o aprendizado. Guardar para mim. Eu tenho que aprender e tenho que passar para o outro. Tenho que fazer com que o outro também sinta esse aprendizado. Mas é uma coisa muito particular de cada um, muito íntima de cada um. E que nós possamos nos transformarmos espiritualmente, observando que as coisas, muitas vezes nós damos um valor muito grande às coisas transitórias, esquecendo que somos espíritos imortais e que cada um de nós possamos, com essa experiência, nos transformarmos para melhor. E após essa transformação, nós possamos fazer com que o coletivo também se melhore. Como é que nós vamos fazer o coletivo melhorar? Através do nosso exemplo. Através dos nossos exemplos. Então, eu não posso querer que o outro melhore. Nós precisamos nos melhorar para que depois, através dos exemplos que nós vamos passar, fazermos. Então, essa é uma das maiores oportunidades da experiência que nós precisamos ter. Obrigada, Bragato. Para mim, o que fica, né, o que vai ser daqui para frente, acredito no aprendizado de cada um, no crescimento de cada um. É claro que, dependendo da condição evolutiva, mas que fique uma atitude de fé e olharmos uns para os outros e para nós mesmos de uma forma diferente, que cresça a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, que possamos estender as mãos uns para os outros e que possamos olhar para nós mesmos com mais amor também, porque é importante nos amarmos. Jesus disse amar a Deus, ao Pai, ao próximo e a nós mesmos. É importante amarmos a nós mesmos, porque aquele que tem amor no coração, ele vai dar amor. Então, que daqui para frente as nossas prioridades sejam revistas e sejam colocadas em nós, uns nos outros, né? Que as prioridades sejam o valor que damos uns aos outros e não às coisas, ao consumismo desenfreado, a essa ânsia de sempre querer mais. Nós estamos tão insatisfeitos. Então, que fique essa lição de valorizarmos uns aos outros cada vez mais, como pessoas, como irmãos, como Jesus tanto nos mostra. Nós estamos neste mundo de provas e expiações, sujeitos às dificuldades, no entanto, tem de bom ânimo, como disse Jesus, e ele deu essa certeza para nós. Ele venceu o mundo
e nós vamos vencer também. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui um pouquinho da mensagem de Chico. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, porque ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. E hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou até mesmo ameaçando-te com a morte. No entanto, não te esqueças, porque amanhã será outro dia. Fé, confiança em Deus, confiança em Jesus, na boa nova do Cristo que nos enche de ânimo, de esperança, de vontade de seguir em frente, porque Jesus está conosco. Jesus estende os braços e diz: vem, vem comigo, fica comigo. Ele disse isso. Então nós podemos ter a certeza de que o nosso mestre de amor, o príncipe da paz, caminha conosco e está no leme desta nau que é a nossa vida. Então, passo a palavra agora ao Jamiro para fazer as suas considerações finais e já engatar a prece final para a finalização da nossa atividade. Quero dizer que estou muito grata por esta oportunidade e que foi uma alegria imensa estar com vocês nesta noite. Obrigada. O que acrescentar diante disso, as palavras do Chico, o príncipe da paz, Janaína? Você tocou num ponto muito importante quando disse: nada me satisfaz. Poxa, eu sempre quero mais, quero mais, quero mais. Então esse momento é fundamental para todos nós. Para todos nós. Nós temos que ter o equilíbrio necessário para passar por esse momento. Não vos inquieteis com o amanhã, com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Porque quando a gente entende a aceitação das coisas, fica mais fácil. Quando aceitamos os desafios que o mundo nos impõe. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aprendei de mim, ele está pedindo para a gente aprender com ele. Né? O meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo que o Cristo impõe, ele não impõe. O fardo que ele nos oferece é tão suave. A gente quer carregar a coisa do mundo, nós queremos carregar o excesso, como a Janaína colocou. Então, que a gente aceite. Eu não sei se eu vou ficar por aqui, vai que isso me pega, que eu chegue do outro lado, equilibrado. Se eu perdi algo, que eu aceite, para que eu possa prosseguir e recuperar o que eu perdi. Que pelo menos que nossas perdas sejam materiais, que não sejam amores, pessoas. Então, diante disso, eu digo que eu sou doente, Jesus é o remédio. Eu sou a pergunta, Jesus é a resposta. Eu sou aquele que caminha, o peregrino, Jesus é o caminho. Eu sou o erro, Jesus é o perdão. Eu sou o desespero, Jesus é a esperança. Eu sou a dúvida, Jesus é a certeza. Eu sou a sede, Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Nenhum de nós é portador de nada, nada. Imaginar que eu estou levando a paz para alguém, eu posso ser instrumento, mas Jesus é a fonte de tudo. Ele sim é a fonte. Então, enquanto tudo isso acontece no mundo, que ele não seja esquecido, que ele seja trazido para mim,
que ele seja manifestado em mim e que eu, lembrando Francisco de Assis, nas minhas rodas, eu seja instrumento da paz, acalmando aqui, acalmando ali. Porque aí Jesus estará manifestado na nossa fé. Então, que ele, enquanto eu luto, que ele seja a vitória em mim. Que Jesus seja a vitória em mim. Aconteça o que acontecer, que eu aceite, eu nunca abandone o Cristo. O mundo vai desabar, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu tenho que ficar com o Cristo. Ficar com Ele não significa não sofrer, não morrer, não adoecer, não despedir. Não é isso, não. Ficar com o Cristo é ter a aceitação, o equilíbrio e não abandonar Ele nunca. Então, que essas dores espalhadas pelo mundo, essas despedidas, esses prejuízos, que eu também estou nisso, você, Bragato, e todos os companheiros aqui, pode estar perdendo o emprego, pode estar perdendo a empresa, sei lá, que a gente fique com Cristo sempre. Obrigado, Janaína, tão presente. Obrigado, Bragato, companheirão, amigo, que sempre me dá essa oportunidade de me alimentar aí desse carinho seu, da Vilma, de todo mundo aí. Então, esse pessoal que nos acompanharam aqui, tanto carinho que a gente recebe desse povo. Então, vamos encerrar com ele, sempre com ele, e pedindo a ele que nos fortaleça, que nos ajude a subir o Calvário, se for necessário, porque não é no encantamento do Monte Tabor que nós vamos ficar. Quando Pedro propõe a Jesus, Senhor, vamos ficar aqui, olha tanta luz, que beleza. E Jesus fala, não, nós temos que descer o monte, nós temos que ir às dores, nós temos que ir buscar a quem está sofrendo. Então, que esse momento, ficamos juntos, nos fortalecendo com Ele, e que possamos amanhã vislumbrar um amanhã melhor, o sol voltar, a confraternização de todos nós, e possamos trabalhar, abraçar e seguir a vida com Jesus sempre. Assim seja. Assim seja. Então, muito obrigada a todos que ficaram conosco. Obrigada, Jamiro Bragato. Essas palavras tocaram fundo do nosso coração e nos emocionaram muito. Então, fica aí esse bálsamo. Obrigada.